pensar nessa noite, junto com os irmãos e amigos, sobre o grande poder de Jesus Cristo, sobre o poder que Jesus tem de transformar situações difíceis, complicadas, de transformar qualquer situação. Quando nós olhamos para os dias de hoje, para a violência, para a imoralidade, para a escravidão dos vícios, das drogas lícitas e ilícitas, para a desvalorização da vida humana, nos perguntamos: que mundo é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Não é? Quando nós abrimos a Bíblia em textos como 2 Timóteo, abra sua Bíblia, acompanhe também no telão. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 4, e também o versículo 13. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o retrato dos dias que nós estamos vivendo. Quando você abre a Bíblia em textos como 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, 1 João, capítulo 5, versículo 19, e lemos textos como esse: sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. Todo mundo já está no maligno. Nós perguntamos: o que será desse mundo? Para onde caminha a humanidade? De uma certa expectativa horrível de destruição, de calamidade, de perplexidade, assola as nossas mentes e corações. Quando você ouve o noticiário, vê, nós ficamos cada vez mais perplexos com o rumo que o mundo está tomando, que a humanidade está tomando. Nós vemos que a humanidade caminha a passos largos para um grande abismo, um abismo muito grande, sem retorno, não é? E ficamos pensando: aonde vai dar tudo isso? O que é que vai acontecer? O que será desse mundo? Mas aí nós vemos textos como 1 João 4, bem pertinho aí, que diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Vamos, igreja, ler juntos esse versículo? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O diabo tem feito um estrago muito grande no mundo, tem feito coisas terríveis com a humanidade, mas a palavra de Deus diz que aquele que está na igreja, aquele que é o dono da igreja, ele é maior do que aquele que está no mundo. Na verdade, bem maior, muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo justamente para anular
para desfazer as obras do diabo. Todo o estrago que o diabo faz, Jesus tem poder de consertar, de, como dizia os antigos, de remendar, de fazer de novo, de costurar, de enxertar. O que ele tenta destruir, o que ele destrói, Deus em Jesus Cristo refaz. E nós precisamos nos alegrar nisso. Jesus é maior e Ele é todo poderoso para desfazer toda a obra do mal. Toda a obra do mal. Em Jesus, tudo é possível. Todo vício pode ser vencido. Toda imoralidade pode ser vencida. Toda maldade pode ser vencida por Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos atentar um pouco de tempo em um texto que ilustra, entre tantos outros, dos evangelhos, um texto que ilustra a perfeição. Como Jesus é capaz de transformar qualquer situação. Esse texto que nós escolhemos está no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 26 até o versículo 36. Presta atenção nessa história, nessa narrativa que ilustra como Jesus é poderoso, como o dono dessa igreja é poderoso. Presta atenção, versículo por versículo, é uma história muito interessante, que nos revela o poder sem limites desse Jesus que nós servimos, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Essa expressão, há muito tempo, nos revela uma coisa muito séria. Muito séria. Satanás, quando ele consegue escravizar uma pessoa, ele não admite a hipótese de liberar essa pessoa. Quando ele escraviza essa pessoa com o cigarro, com a bebida, com as drogas, com o crack, com a prostituição, com a bandidagem, com o crime, ele não admite a possibilidade de liberar essa pessoa. Ele não é do tipo assim, fala, não, olha, eu já te usei 30 anos, estou enjoado de você está liberado. Vou te dar a carta de euforia. Não. Na cabeça de Satanás, quando ele escraviza uma pessoa, ele escraviza a vida inteira, e se depender dele, até que a pessoa morra, e ele leva essa pessoa escrava para morar com ele no inferno. Então esse homem da história, que encontrou com Jesus, ele estava sendo escravizado por Satanás há muito tempo. Há muito tempo. É muito interessante que o Dr. Russell Shedd, comentando esse versículo, ele afirma uma coisa que é de arrepiar o cabelo. É de arrepiar o cabelo. Olha o que ele diz. Abre aspas. Presta atenção. A paixão dos demônios é habitar os homens e governá-los. Os demônios têm uma paixão. Qual que é a paixão dos demônios? É dominar o homem e governar. Por isso que você está orando há tanto tempo para o seu parente parar de beber, e ele bebe até cair, e não tem sido fácil. Por isso que você ora para parar de fumar, aí o médico já falou, o seu pulmão já era, o seu pulmão derreteu, para de fumar, senão você morre. Você quer parar, mas não consegue. Por isso que você já prometeu mais de 200 vezes para sua mulher que não vai mais traí-la e continua traindo. Porque Satanás
A Bíblia diz: aquele homem era escravo há muito tempo. Há muito tempo. E diz que aquele homem endemoniado veio ao encontro de Jesus. É interessante que os comentaristas dizem que a ideia inicial daquele homem, quando saiu, ele não sabia quem estava chegando ali naquela redondeza, era atacar fisicamente a Jesus, era fazer mal para Jesus. A ideia dele era bater em Jesus, fazer mal para Jesus, agredi-lo fisicamente. Um homem totalmente dominado, acostumado a sozinho, não é? A expulsar, fazer muitos homens fortes saírem correndo. Era um homem violento. A violência está no seio das pessoas que estão distantes de Deus. Homens violentos, mulheres violentas, são instrumentos do diabo para fazer mal para os seus semelhantes. Homens brutos, homens violentos, que matam por qualquer coisa, são instrumentos do diabo para destruir as famílias, para destruir a sociedade. E esse homem aqui, a princípio, partiu para vir do lado de Jesus, pensando em fazer mal para ele. Olha o estrago que o diabo faz na vida de qualquer pessoa, hein? Qualquer um que ele escraviza. Olha o que o texto diz. Ele andava sem vestido. Em outras palavras, ele andava de que jeito? Nu. Andava nu, passando vergonha em todo mundo. Mas ele era o principal a ser envergonhado, porque Satanás não tem piedade da pessoa. Ele tira toda a dignidade do ser humano. Ele fazia aquele homem andar por aquelas redondezas ali, nu. Coisa chocante, que coisa, não é? E nós podemos imaginar aquele homem com a barba por fazer, o cabelo desgrenhado, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Que escovar dentes? Não é? O endemoniado escovando dentes, Satanás não deixa. Satanás não deixa. Quando ele domina uma pessoa, ele humilha aquela pessoa ao extremo da humilhação. E você sabe qual que era o endereço residencial daquele homem? Quando o correio tinha que levar uma carta para ele, você sabe aonde que tinha que levar? Coitado do carteiro. Aonde que era? Ele morava nos sepulcros, no cemitério. Vai prestando atenção. O que o inimigo das nossas almas, se ele pudesse fazer comigo e com você, e ele tem feito com muita gente. Quando eu olho para um quadro desse, eu me lembro, quando eu estava olhando esse texto, eu me lembrei dessas cenas que a gente vê na televisão, nesses vídeos de missões, eu me lembrei da Cracolândia. Esse homem estava vivendo uma verdadeira Cracolândia na sua vida. Você já viu aquelas cenas? Alguém já viu a reportagem? Aqueles homens sem tomar banho, aqueles homens fedendo, aqueles homens sujos de vômitos, sujos de urina, tremendo por causa, fica um pouquinho sem crack, eles ficam tremendo. A coroa da criação no estado daquele. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, numa situação daquela. É como esse homem aqui, estava acabado, ele estava arrebentado. Não é? E o versículo 18 vai dizer: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Quando ele ouviu pessoas chegando, ele disse: seja quem for, eu vou pegar e vou bater, e vou destruir, e vou matar. Porque esse é o papel do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a ideia original dele de fazer mal para Jesus caiu por terra. Por quê? Quando ele viu, ele estava de joelhos diante de Deus. Ele bateu os olhos em Jesus, e não só aqueles homens, mas os demônios que estavam dentro daquele homem, viu que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha outra coisa para fazer, a não ser dobrar os seus joelhos, prostrado diante de Deus. O que tem feito eu e você
você nos prostrarmos diante de Deus? Qual a consciência que nós temos tido para dobrar o nosso joelho diante de Deus? Até os demônios sabem que devem se dobrar diante de Jesus. E tem muitos homens que não dobram os seus joelhos para Jesus. Um dia vão se dobrar, gostando ou não, adorando a Ele ou não, mas todo o joelho há de se dobrar perante Jesus, inclusive dos demônios. Então, eles entenderam, os demônios viram em Jesus que eles estavam agora diante do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E eles disseram: pronto, já veio esse Filho de Deus Todo-Poderoso nos incomodar. Agora pronto, perderemos o nosso reinado. Eles sabiam o que ia acontecer. Versículo 29 vai dizer: porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-o preso em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Punha aquelas correntes grossas nele, ele arrebentava aquelas correntes como se fosse um linho qualquer, uma linha fina, arrebentava com aquelas correntes. Era uma força descomunal. Mas é interessante que o texto diz que Jesus tinha ordenado. Jesus não pede, Ele manda. Jesus não solicita, Ele determina, inclusive aos demônios, e inclusive para mim e para você. Ele não pede nada para mim nem para você, não. Se você estiver esperando Jesus te fazer uma solicitação, pedir por favor para você, pode esquecer disso. Ele manda, porque Ele pode. E quem tem juízo, obedece. Quem tem juízo, obedece a Jesus. Jesus não pediu nada para os demônios. Jesus ordenou: sai dele. Sai dele, eu estou mandando. Versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Mas esses muitos, na verdade, o Lucas aqui foi camarada, né? É uma força de expressão. Porque quando a Bíblia foi escrita, a expressão legião queria dizer uma corporação do exército romano de, pasmem, 6.000 soldados romanos. Uma legião correspondia a 6.000 soldados romanos. E quando o Espírito diz: eu sou uma legião de demônios, ele estava dizendo: olha, nós somos muitos, dentro de um homem só. Dentro de um homem só. 6.000 demônios dentro da cabeça, da alma, do coração daquele homem. Como é que ele podia suportar? Ele não tem piedade do homem. Um demônio só já faz um estrago na vida de qualquer pessoa. Imagina uma legião. Vai brincando com o diabo. Vai pensando que ele não existe para ver. Vai dando brecha para ver. Se ele tem um segundo de piedade de mim e de você. Deixe pegar. Esse homem deixou. Ele foi pego pelo diabo. Olha a situação dele. 6.000 demônios dentro de um homem. Versículo 31. E eles rogavam que não mandasse para o abismo. Jesus Todo-Poderoso, não nos mande para o abismo. Eu fiquei pensando: que lugar é esse
que até os demônios têm medo desse lugar. Vou repetir. Que lugar é esse que até os demônios têm medo desse lugar? Olha o que eles pediram. Agora pediu. Jesus manda, o demônio pede. Essa é a ordem correta. Jesus manda, o demônio pede. Eles pediram: Senhor, não nos mande agora para o abismo. Que lugar é esse que até os demônios têm medo? Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e versículo 10 tem a resposta. Vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia, acompanhe aí no texto. Olha o que a Bíblia revela sobre esse lugar que até os demônios têm medo. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que nunca mais enganasse as nações. Qual que é o papel do diabo? Enganar as nações. Por isso que a obra missionária precisa alcançar todas as nações, porque todas as nações foram enganadas pela serpente, pelo diabo, e só o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo é capaz de consertar o que a serpente estragou nas nações, em todas as nações. Todo mundo foi contaminado pela obra dele, e só Jesus tem poder para reverter essa situação. Olha o versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Dia e noite atormentados para todo sempre. É isso que os demônios estavam com medo. Jesus, não nos mande para lá, porque lá é horrível. Que lugar é esse que até os demônios têm medo? E você parece não ter medo. Você que tem vindo à igreja, tem ouvido a pregação do Evangelho, parece que você não tem medo desse lugar. Parece que você não acredita nesse lugar. Mas creia, esse lugar é real. É tão real que os próprios demônios têm medo desse lugar. Versículo 32. E andava ali, pastando no monte uma vara de muitos corpos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Jesus concedeu. Outro texto da Bíblia vai dizer que essa manada de porcos era mais ou menos de 2.000 porcos. É porco para ninguém botar defeito. É porco para ninguém botar defeito. E os criadores dos porcos estavam ali naquela região. Você percebeu no primeiro versículo que era um território fora de Israel, que judeu nem chega perto de porco, nem chega perto, mas era um povo ali que não era judeu. E eles estavam criando, e eles tinham um lucro com esses porcos. E Jesus sabia que as pessoas viviam daquilo, mas ele permitiu. Por que Jesus permitiu que os demônios saíssem do homem e entrassem naqueles porcos? Porque Jesus quis ensinar que a dignidade do homem vale mais do que qualquer rebanho. Presta atenção. Tem muita gente hoje que dá mais valor num porco, dá mais valor num cabrito, dá mais valor no gado, dá mais valor num cavalo
ainda mais um cavalo como um cavalo de raça, do que nos seus semelhantes. É ou não é? O homem é mais importante do que qualquer rebanho. O homem, a dignidade do homem é mais importante do que qualquer rebanho. E Jesus quis ensinar isso para mim e para você. O homem que é importante, o homem que é a coroa da criação, porco, vaca, cavalo, isso tudo, isso é feito para servir o homem, isso é feito para ser usado pelo homem. E muita gente hoje, muitas vezes hoje, nós temos invertido. Eu dou mais valor no meu gado do que no meu semelhante. Jesus está dizendo: eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Você trata melhor aquela égua que você tem lá na sua fazenda, mais do que a sua funcionária na sua casa. Você trata aquela vaca que te dá muito leite melhor do que a sua professora da faculdade. Que mundo é esse? Jesus está dizendo: eu não concordo com isso. O homem que é importante, o ser humano que é importante. Por isso, ele permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles corpos. E eu fico pensando, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos corpos, e a manada precipitou-se num despenhadeiro do lago e afogou. Veja bem, se 2.000 corpos ficaram loucos com os demônios, imagina o que acontecia na cabeça daquele homem. Já pensou, Levi? 2.000 corpos não suportaram a pressão daquela legião. Imagina o que aquele homem estava passando. Ainda bem que o Jesus que eu sirvo, o Jesus que nós servimos, ele não deixa uma coisa dessa passar em branco. Ele não deixa. Ele entra na vida da pessoa e muda a situação daquela pessoa. Os porcos se afogaram então no abismo. Versículo 35. E saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Então acharam aquele homem de quem haviam saído os demônios. Acharam aquele homem. Como é que ele vivia? Que jeito que ele estava? Vestido. Aquele homem, naturalmente, ele ficava louco de tantas vozes na cabeça dele. Você já viu pessoas que pegam a metralhadora? Lá nos Estados Unidos é muito comum. O Brasil está virando moda também. E vai para o cinema, para a escola e mata 30, 40. Aí eles perguntam: mas por que você fez isso, meu filho? Não, eu ouvi uma voz. Normalmente a gente fala assim: nada, que voz, o quê? Ele está querendo arrumar uma desculpa, mas acontece. Uma voz é capaz de desequilibrar o ser humano. Imagina o que esse homem passava. Então nós poderíamos dizer: aquele homem, ele estava louco, com tantas vozes no ouvido dele. Mas agora diz o seguinte: ele estava vestido e ele estava em seu perfeito juízo. Antes, ele não conseguia ficar quieto. Ele andava de um lado para o outro, vai para o cemitério e volta, vai para o cemitério e volta, vai e volta. Aquele homem não tinha descanso. Mas agora, olha como é que ele está: assentado aos pés de Jesus. Agora aquele homem, ele estava como vocês estão aqui, olha, assentados, comportados, quietos, de banho tomado, de barba feita, passou até um perfuminho para participar do culto lá, né? Jesus fazia os cultos. Jesus era o dirigente, era o pregador, Jesus era tudo. E ele tomou banho, passou perfume, escovou os dentes e foi para aquela reunião e se assentou como vocês, como nós fazemos todos os domingos, ouvindo, bebendo de Jesus. É isso que ele quer fazer com todas as pessoas. Por isso que existe a igreja.
nós aqui também fomos resgatados por Ele. E nós temos o maior prazer de vir, ficar aqui sentado, ouvindo, bebendo da palavra desse Jesus maravilhoso. Quando eu olhei para o texto e vi aquele homem escravizado, eu me lembrei da Cracolândia. Mas quando eu olho para o versículo 35, o que eu vejo? O que você vê no versículo 35? Uma Cristolândia. Amém? Graças a Deus pelas Cristolândias no Brasil inteiro, irmão. Amém? Graças a Deus. Quem sabe nós vamos ter um aqui em Rio Verde? Não é? Mas para trabalhar com isso, tem que acreditar no poder total de Jesus. No poder que Ele tem de transformar a pior pessoa. Se você não acreditar nisso, não mexa com isso. Não mexa com isso. Só pode trabalhar com isso quem acredita no poder incondicional de Jesus Cristo, de regenerar a pior pessoa. Versículo 35 então nos mostra que aquele que estava nu, agora está vestido, antes era novo, agora está perfeito. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele faz uma mudança integral, total. Ele não faz nada pela metade. Ele transforma totalmente cada um. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo poder regenerador de Jesus. Ele muda de dentro para fora. Ele transforma. Eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando aqui de, eu quero ter uma religião. Esquece isso. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus, que tem todo o poder do céu e da terra para mudar a minha vida e a sua. Terminando o versículo 36, vai dizer: e os que tinham visto contaram-lhes também como aquele homem fora salvo dos demônios. Foram salvos dos demônios. O que Jesus veio fazer aqui na terra? O que a Bíblia diz? Ele veio buscar, salvar o que se havia perdido. E esse homem estava perdido. Mas um dia eu e você também estivemos perdidos. Eu e você também estivemos perdidos. E Jesus nos achou. Jesus nos resgatou. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Levanta a mão aqui quem tem consciência plena de que um dia estava totalmente perdido. Levanta a mão. Olha aí. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós estaríamos o quê? Condenados. E Ele nos resgatou, e Ele nos amou, e Ele mudou a nossa cabeça, Ele mudou o nosso coração. Ele nos regenerou, nos transformou, né? E continua transformando dia após dia. Esse texto, na verdade, ele é um texto muito forte, muito forte. Mas o que a Bíblia quer mostrar para mim e para você? Um texto tão forte como esse. É para que eu e você saibamos que não importa as circunstâncias, não importa até onde o homem esteja envolvido com o pecado. Se ele convidar Jesus para entrar na vida dele, seja qual for a situação, Jesus tem poder de zerar toda aquela maldade, de curar todas as feridas, de libertar. Porque quando nós convidamos Jesus, você sabe o que ele diz para os demônios que estão na nossa vida? Diz: olha, sai daqui, sai, e você está proibido de voltar, porque agora essa pessoa é minha. Essa pessoa é minha.
Eu paguei por ela, e paguei por ela um preço muito alto. Sai daqui. E ele não pega, ele mata. O que uma história dessa deve provocar em mim e em você? Primeiro, nós nunca podemos duvidar do poder de Deus. Nunca. Nunca. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo. Tudo. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, os demônios correm dele. Os demônios têm medo dele. Eu chego à conclusão, então, que eu estou do lado certo. Eu estou do lado mais forte. Eu estou do lado do Todo-Poderoso. É isso que o texto me ensina. E ensina para você que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida. Você deve fazer isso o mais rapidamente possível. Principalmente você que tem ouvido a palavra de Deus há algum tempo. Você não pode ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Por quê? Satanás, ele está de olho em você. E ele vai procurar uma maneira de segurar você sem convidar Jesus para fazer uma grande tragédia na sua vida. De tal maneira que talvez você vai querer, mas você vai estar tão enrolado, tão misturado, tão embaraçado com o pecado, que não tem jeito. Mas hoje, enquanto você está aqui, e você não veio aqui por acaso, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer anular todo tipo de maldade que você tenha praticado e que o inimigo tenha colocado na sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Porque a conclusão que eu chego é a seguinte: se ele me perdoa, um homem numa situação dessa, o que ele não é capaz de fazer na minha vida e na sua? Esse é um exemplo extremo para você entender que não tem nada difícil com ele. Mas naturalmente, ele não quer que você convide ele para entrar na sua vida só por medo do amigo eterno, que é real. Não, você deveria ter medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo do amigo eterno. Mas não deve ser por isso. Você deve convidar Jesus para entrar na sua vida, porque ele amou você como ninguém jamais amou e jamais amará. Amou tanto que ele foi para a cruz e derramou todas as gotas de sangue do corpo dele. Ele derramou por mim e você. Conta dele. Porque logo, esse Jesus vai voltar visivelmente para buscar aqueles que nunca o viram visivelmente e creram nele. A irmã Helena está disse que ela trabalha com criança há mais de 50 anos, apresentando Jesus para essas crianças, um Jesus que ela nunca viu, mas ela crê que ele é real. Logo, Jesus vai voltar e vai se revelar visivelmente para todos nós que cremos nele sem nunca ter visto. Isso é espetacular. Naquele dia nós vamos ver e dizer: poxa, eu pensava que o Senhor era maravilhoso, mas o Senhor é muito mais. Eu pensava que o Senhor era majestoso, mas o Senhor é muito mais. Ele vem para buscar esse tipo de gente. O que eu quero saber agora, nesse instante, é se há pessoas aqui, enquanto a igreja agora deve orar, por favor. Eu quero saber se tem pessoas aqui nessa noite que gostariam de fazer parte, a partir de hoje,
desse grande exército. Deus está preparando um exército numeroso. João viu no Apocalipse uma multidão que ninguém podia contar. E a palavra de Deus é tão boa que ela diz: de todas as tribos, nações e línguas, nos ensinando que a obra missionária é uma obra vitoriosa. Jesus vai salvar pessoas em todas as tribos, nações e línguas. Você que entrou aqui nessa noite, ouviu a palavra, e através da ação do Espírito Santo na sua vida, você gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida a partir de hoje. E a partir de hoje, todo medo vai sumir na sua vida. Quem é crente não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de feitiçaria, não precisa ter medo de trabalho feito, não precisa ter medo de ninguém, nem de nada. Quem é de Jesus, o inimigo não pode lhe tocar, mesmo que queira, não pode lhe tocar. Qual a primeira pessoa nessa vez? Basta levantar a sua mão. Nós queremos conhecer, queremos orar por você nesse instante e pedir a Deus que escreva o seu nome no livro da vida. Quem vai ser o primeiro nessa noite a dar um passo de fé, que vai escolher Jesus? Ele disse: olha, quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não tem jeito de você ficar em cima do muro. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: olha, ou você fica do lado de Jesus, ou haverá uma brecha ainda para o inimigo entrar na sua vida. Eu não estou querendo te amedrontar, não, mas eu preciso dizer a verdade para você. Quem não tem o selo do Espírito Santo, ele continua com as portas espirituais abertas para que o inimigo faça um estrago na vida dele. E você viu no texto que ele não tem piedade de ninguém, ele não tem misericórdia de ninguém. Jesus, que tem misericórdia, ele está estendendo a mão para você nessa noite. A igreja deve estar orando. Os olhos nossos precisam ser abertos pela fé.